Bom dia a todos, né? Hoje é Bom dia. dia 12 de maio de 2020, aula de estrutura hiperestática, né? Mais uma aula importante aí de estrutura hiperestática, né? Principalmente para os projetos de pontes, né? E viadutos. Como é que se determina o carregamento, né? Em pontes e viadutos. Sempre eu volto a falar da importância da estrutura hiperestática, porque 90%, né? 90% das obras da construção civil, né, são estrutura hiperestática, são hiperestática. Então, você vê a aplicação dela, o entendimento, esse entendimento nosso aqui é importante ter, né? Porque é a mais usada na construção civil e também é aquela que propicia menores custos, né, devido a permitir seções transversais das estruturas, né, menores, né? Seções transversais menores, né? Altura e largura, BW, né? Em concreto armado, a gente chama a largura da viga BW. Elas são mais esbeltas, né? Quando você pega uma estrutura isostática, ela geralmente é maior, né? Porque na hiperestática você tem algumas compensações pelo número maior de apoios, né? Você consegue fazer uma redistribuição das tensões nas estruturas. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, né, pessoal? A aula de hoje é linha de influência, né? Linha de influência em estruturas hiperestáticas, né? A linha de influência a gente utiliza muito para cargas móveis, na hora que você vai fazer um dimensionamento de uma ponte, por exemplo. Porque a ponte ela tem aqui, por exemplo, essa linha de influência. Se eu colocar aqui, ó, uma carga concentrada, por exemplo, um veículo, com relação a essa carga aqui, qual vai ser a reação de apoio aqui? Então, para cada posição de uma carga concentrada ou de um veículo, uma ponte do viaduto, você vai ter um esforço solicitante determinado, né? Então, com isso você consegue colocar numa ponte quais situações são as mais desfavoráveis na posicionamento, né? No posicionamento de um veículo sobre uma ponte, né? Então é para carregamentos móveis, né? A linha de influência a gente usa para carregamentos móveis, né? É engraçado que a gente sempre ouviu falar que quando tem aquelas pontes de madeira que estão em mau estado, os caminhões preferem passar em comboio do que passar sozinho, né? E é verdade. Porque se um caminhão está, ou se a ponte está com problema, ou se um caminhão está aqui, então ela faz essa deformada, ó, e levanta lá em cima. E se tem um outro caminhão aqui, ele faz a mesma coisa, ó, então levanta o outro que está lá atrás. Acho que todos aqui já ouviram falar que caminhão, quando vai atravessar aquelas pontes ruins, eles passam em comboio, justamente porque em cada trecho, quando esse está aqui, levanta o de lá, e o que está aqui levanta o daqui. Então passa, né? Já ouviu falar isso, Marcelo? Alonso deve ter ouvido falar também. Já ouvi falar, sim. Eu sou do interior, eu já vi muito falar muito sobre isso. Então, caminhão, ponte, assim, aquelas antigas pinguela que tinha, né? O pessoal chamava de pinguela, o caminhão fica na ponta da pinguela esperando um outro caminhão para passar junto, né? Você vê, eles não têm noção nenhuma de engenharia, mas eles sabem. É que quando ele passa aqui, a deformada dessa longarina aqui, né? Ela faz assim, ó, e levanta o outro. Em compensação, se o outro está na frente, ela faz essa deformada e levanta o outro caminhão. Então, um ajuda o outro, né?
por esse motivo aí, né? Talvez eles não saibam, né, mais. Ou saibam também, né? Essa turma é muito esperta. Isso já ouviu falar, Alonso, também? Não, professor, não sabia disso, não. É. Então, você sempre vê. Pode ver em filme, né? Filmes, onde tem que atravessar vários veículos, eles esperam para atravessar tudo em comboio, né? Se a ponte vai cair, ou cai todo mundo, né? Ou um ajuda o outro lá. Passar sozinho, o Pois cara vai é, eu cair. estava pensando aqui. É Oi? pior, ó, se cair, cai todo mundo. Então, não, mas é que eles sabem, né? Que é favorável a condição, né? Se passa em comboio, ajuda mais. E o último tem que sair logo, né? O último tem que passar, geralmente tem que ser o mais leve, entendeu? O último caminhão que todo mundo passou, ele está aqui sozinho, ele tem que ser o mais leve por último, né? E entrar numa velocidade e mantendo uma distância, né? De repente, essa distância aqui entre eles, ó, tá? Dos vãos. Então, esse é o aspecto, ó, de uma linha de influência que nós vamos traçar aqui. Nós vamos fazer, olha, para reação de apoio, linha de influência para reação de apoio, para cortante e para momento fletor, né? É um assunto interessante. Então, de início, né, nós vamos fazer a linha de influência, né? Nós vamos fazer as linhas de influência para vigas isostáticas, né? E na outra sessão, nós vamos usar já a linha de influência para vigas hiperestáticas. Nós vamos fazer a linha de influência e depois a gente abre até o F2 para ver se está dando certo, né? Você vê como é impressionante, bate certinho. É um método meio gráfico, né? Dá para fazer um método analítico também, mas é um método meio gráfico. E daí a gente fala, pô, mas será que isso está certo? Você vai no F2, faz o diagrama lá e dá certinho também. Deixa eu melhorar minha visão aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Everton. Bom dia, professor. Bom dia. O Thalita viu a resolução de Maxolos 2 que eu passei? Vi sim, professor. Obrigada. O exercício que eu passei não tem resposta de Maxolos 2, não tem resposta lá nas questões do AVE, então eu passei, eu acho que para a Thalita e para a Magda, eu acho que elas vão viralizar para vocês aí. O pessoal tem que entregar o trabalho, hein? Senão eu não consigo dar baixa no que vocês me entregaram lá, daí a nota começa a reduzir. Eu vou entregar. Quebrei a cabeça no sábado o dia inteiro e não consegui fazer isso. Mas entre em contato e pergunta para mim. Você tem meu WhatsApp? Às vezes Então, eu demoro um pouco. Hã? Eu vi ontem o senhor pôs o número no final da aula. É que nem, por exemplo, ontem eu dei aula até às 10, das 7 às 10. Então, às vezes, a Magda ou a Thalita estavam querendo falar, mas eu estava em aula, não conseguia responder. Então, daí acabou a aula, eu respondi, né? Eu vi agora de manhã isso aí. Eu vou fazer isso aí. Estão me ouvindo aqui? Apareceu uma mensagem aqui. Áudio em pausa, mas estão me ouvindo, né? Aqui apareceu outra coisa aqui. Estão me ouvindo? Normal, né? Sim, professor, tá normal. Tá. Normal. Então, só para lembrar, ó, né? Aquela numa ponte, ó, longarina é essa daqui, ó, aquela que é longitudinal, que cruza, vence o vanço, né? Vence o vão, quer dizer, é esse daqui, ó. E a transversina é essa daqui, ó. Esses elementos de uma viga, né? Aí nós temos a disciplina pontes depois, que a gente vai ver melhor. Mas esses são os esforços solicitantes que agem, né, em função de uma carga móvel em uma ponte, tá? Ponte, viaduto, assim por diante.
Então, aqui nós vamos fazer inicialmente uma parte analítica, né, de como calcular, né, apresentar essa linha de influência. Então, nós vamos, pelo menos agora, vamos analisar essa transversina aqui é uma ponte, né? É um esquema estrutural de uma ponte, né? Aqui tem os apoios, aqui, ó. E é isostático, né? Nós falamos que, inicialmente, nós vamos ver isostático. E apresenta dois balanços, né? Nas extremidades tem esse vão aqui, ó. Tem esse balanço aqui, melhor dizendo, né? Tem esse balanço. E aqui tem esse vão no meio aqui, tá? Então, ele chama a atenção para esse ponto aqui. Vamos ver o que ele vai querer fazer nesse ponto aí. Ele passa ali, né? Agora vamos entrar para uma pequena definição. Definição de linha de influência. As cargas que atuam, isso é importante, é uma definição meio já geral, né? Sempre lembrando que vocês estão fazendo, né, uma inversão assim, em disciplinas, mas também quando vocês forem fazer as disciplinas anteriores que deveriam estar sendo feitas já, vai ter uma compreensão maior, né? Cargas que atuam em uma estrutura podem ser cargas permanentes ou cargas acidentais. Isso é sempre, pessoal. Na hora que você for fazer o levantamento de carga de um edifício ou de uma ponte, sempre vai ter as cargas permanentes e as cargas acidentais, né? Cargas permanentes, o nome meio já sugere alguma coisa, lógico. São aquelas que atuam ao longo de toda a vida útil da estrutura. Como, por exemplo, o seu peso próprio. Que mais? O revestimento de parede, o revestimento de piso, o peso da estrutura do telhado, né? As alvenarias, né? As alvenarias é uma carga permanente na estrutura. E daí nós temos as cargas acidentais. São aquelas que podem atuar, ou não, ao longo da vida útil da estrutura. Como, por exemplo, ações do vento, sobrecargas, né, em edificações, por exemplo. O público que frequenta uma biblioteca, de dia lota a biblioteca, sei lá, 1000 pessoas, né, e depois vão embora. Um cofre que você tem lá dentro, um caixa eletrônico que você tem lá dentro e muda de posição, né, que são as cargas de utilização, um mobiliário que você põe, muda de lugar, tira. E, no nosso caso, cargas de veículos em pontes rodoviárias ou ferroviárias. Então, são as cargas, né, permanentes. Muitos aqui já viram, eu já passei essa definição, né? Acho que o Alonso, de repente, já viu, Dionísio, o Marcelo. Agora, eu acho que alguns estariam... Essa definição é muito importante na hora que você dimensiona uma estrutura, né? Então, no estudo de estruturas, cargas permanentes e a maioria das cargas acidentais são chamadas de cargas fixas, pois seu ponto de atuação na estrutura é sempre o mesmo. Porém, algumas cargas acidentais são chamadas de cargas móveis, uma vez que o ponto de atuação delas pode variar ao longo do tempo, como é um caso de um veículo passando sobre uma ponte. Então, ele é uma carga móvel, né? Você tem que ter um carregamento móvel. E conforme a posição desse veículo, desse caminhão
sobre uma ponte, ela provoca situações de momento fletor, de cortante, reações de apoio diferentes, né? Então, sempre a gente coloca o veículo na posição mais desfavorável, né, para dimensionamento. Por exemplo, a determinação das reações de apoio e dos esforços internos em uma estrutura provocadas por cargas fixas, né, é feito conforme os métodos apresentados em estrutura isostática, que nós fizemos ali, né, e hiperestática. Na última aula, por exemplo, né, o método dos deslocamentos para determinar os esforços internos solicitantes, né, que inclui o traçado do diagrama dos esforços solicitantes. Né. Na aula passada, nós traçamos um diagrama de momento fletor para uma viga hiperestática. E daí nós vimos também que lá no F2, que é um programa, faz a mesma coisa também. Né? Idêntico, né? Faz a mesma coisa. Então, o que nós estamos... O que é? Por que estuda tudo isso? Deixa o que está aparecendo isso daqui. Apareceu isso? Sumiu. Mas está tudo em ordem aí, né? Está tudo em ordem aí, Dionísio? Bom dia. Bom dia, professor. Tudo tranquilo. Tá. Então, o que eu estava falando. Então, por que a gente estuda essas disciplinas, pessoal? Estamos fazendo. Isso daí já é engenharia. Por quê? Nós vamos fazer o carregamento, ó, nós vamos só explicando por que estuda, não é aula de física isso, pessoal. Eu acho que isso é mais importante depois, na hora que vai dimensionar a área de aço, a área de concreto, a área de um perfil metálico, porque esse dimensionamento do concreto e do aço depende desses esforços que você obtém aqui, máximo no diagrama de momento fletor, de cortante, da reação de apoio. O que vai alimentar aqueles cálculos lá são essas informações dessas disciplinas aqui. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos determinar as cargas, por exemplo, né? Fazendo um estudo completo. As cargas permanentes, também eu não devia ter falando isso, né? Mas é o que vai, né? Porque não é da aula de hoje. As cargas permanentes e as cargas o quê? Acidentais. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. No teu projeto, você fala, pô, me passaram uma casa, um sobrado para eu dimensionar a fundação e a estrutura de concreto. Primeira coisa, você tem que determinar as cargas permanentes e acidentais. Com esses valores, você vai traçar os diagramas de momento fletor, diagrama de esforços cortantes e as reações de apoio. Para quê? Para alimentar, vamos dizer que você tem um software, né? Você tem um software de concreto armado, para alimentar o software de concreto armado. Que daí vai te dar a área de aço, a quantidade de barra de aço, a bitola da armadura, né? Concreto armado, ou perfil metálico, se for o caso. Né? Então, você vê aqui, ó, a importância disso, depois a importância disso, que daí também aqui pode ser tirado pelo F2, de uma maneira boa, né? E depois você joga num outro software, né? Que vai fazer o dimensionamento do concreto armado. Então, por isso que tem essas disciplinas, pessoal, para você, como engenheiro, entender como essas coisas acontecem na área de estruturas. Ó, tá? Então, essa é a sequência, essa é a importância de a gente entender o que está fazendo. Né? Porque daí, na hora que o software emite para você os relatórios,
você tem que dar uma olhada e conferir, né? Você tem que dar uma conferida nele, para ver se está tudo em ordem. Mas essa é a sequência. Ó. Você levantar os carregamentos que a tua estrutura vai ter, né? Depois passar, calcular os esforços máximos que agem na tua estrutura para alimentar os outros softwares de dimensionamento de aço, da altura da viga, da largura da viga, do aço que vai dentro dela, o resumo do aço e assim por diante. Essa é a sequência. Não é um mero estudinho, não estamos vendo mais física. Isso já é engenharia. Tá? Pronto, falei demais. Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam a importância? Por isso que estuda essas disciplinas aí. Né? Por isso que faz diagramas de momento fletor, cortante. Esses são os esforços. Na hora que a gente faz uma viga lá. Né? Opa, desenhei torto. Na hora que você põe aquele carregamento aqui, ó. O que é esse carregamento? É uma alvenaria em cima de uma viga. É uma alvenaria, né? A alvenaria tem o comprimento, ele se destaca, né? Em cima da largura e da altura. Então, ele é linear, um carregamento distribuído linear. Então, você lança naquela viga, vai ter a alvenaria, daí tem o telhado em cima da viga, daí tem as pessoas andando na laje, o carregamento de pessoas por metro quadrado na laje, de mobiliário, daí tem umas tabelas da norma BNT que você usa, é tudo normalizado. Mas é legal, na hora que você faz um processo inteiro, é uma coisa bem interessante. Então falei demais, olha. Estou achando que nem ia dar para dar aula inteira hoje, mas vamos lá. Mas eu acho que é importante esse diálogo aí. Então, vamos lá. A determinação das reações de apoio e dos esforços. Já li isso? As reações de apoio e dos esforços internos em uma estrutura provocadas por cargas fixas, permanentes ou acidentais, é feito conforme os métodos já apresentados de estrutura isostática, né, que nós vimos. Em todo mundo, né? Mas ou hiperestática, né, que nós vimos, hiperestática nós vimos, que inclui o traçado dos diagramas dos esforços solicitantes, né? Aqueles diagramas lá, momento fletor, força cortante, né? E assim por diante. Dessa forma, é possível determinar quais são os maiores esforços que ocorrem na estrutura e dimensioná-la para que resista a essas solicitações. Muitas vezes, né, eu acho que é mais importante você, como engenheiro, determinar quais são os carregamentos que estão atuando na sua estrutura e traçar os diagramas dos esforços solicitantes do que depois pegar essas informações e jogar num programa pronto de concreto armado. Qual que é mais responsabilidade? Né? É a hora que você faz, nossa, então vai ter isso. O que é? Vai ser um shopping? O que vai ser? Vai ser um museu? Vai ser uma academia? Vai ser um centro médico cheio de equipamentos, de raio-x, de dentista, com caixa eletrônico, etc., com cofres? Ou vai ter uma Western Union, aquela de dólar, que está cheio de cofre lá dentro, tem chumbo na parede, tem aço na parede, para ninguém abrir um buraco e invadir. Tem tudo isso que a gente nem sabe. Por exemplo, no consultório de dentista tem chumbo, é revestido com chumbo, já fiz isso. É revestido com chumbo para o raio-x não sair, na hora que o médico tira raio-x. Né? Tem escritor, tem consultórios aí que trabalham de forma ilegal sem chumbo. E os vizinhos estão todos sofrendo uma carga de raio-x sem saber. Aí dá problema genético lá,
não sabe o que foi. Passou a vida inteira do lado de um consultório. E na Western Union, que eu já fiz várias também, casas de câmbio, não quero fazer propaganda, né? Casas de câmbio tem chapa de aço por dentro. Aquelas lojas, até loja de shopping tem chapa de aço por dentro, para a pessoa não abrir com uma picareta um buraco e entrar, né? Apesar do cofre, mas mesmo ainda tem a chapa de aço. Então, e esses carregamentos tem que considerar também, né? Ou colocar uma tolerância, mas se você colocar uma tolerância em todo lugar, vai dar problema. Por isso que já tem essas lojas tem que ser casa de câmbio, né? Porque o cara já prevê lá, né? E fica caro uma obra dessa, né? No caso de cargas móveis, estou falando demais, desculpem, pessoal. No caso das cargas móveis, no entanto, a intensidade dos esforços variam conforme a posição da carga, né? O que torna inviável a determinação dos maiores esforços por meio do traçado do diagrama, né? Não dá para fazer um diagrama, né? Se a carga é móvel, como é que vai fazer? Pois isso incluiria o traçado teria que fazer para cada posição da carga móvel, né? Então, já existe, então, um método que você, para cada posição, você faz uma linha de influência, né, que resulta no maior esforço. Vamos lá. Então, para a estrutura submetiva das cargas móveis, utiliza-se o método para determinar a posição mais desfavorável da carga e os valores extremos máximos e mínimos dos esforços solicitantes, que inclui o chamado traçados das linhas de influência. Uma linha de influência, né, representa a variação de um determinado efeito elástico, por exemplo, uma reação de apoio, um esforço cortante ou um momento fletor, né, em uma seção específica da estrutura, à medida que uma carga concentrada unitária a percorre. Por exemplo, aqui. A seção, ó, linha de influência de momento fletor na seção S de uma viga. Então, está aqui, ó. Se a carga estiver aqui, ó, o momento fletor em S vai ser essa ordenada aqui menos A. Né? É isso que a linha de influência dá para essa posição. Se tiver o carro, o veículo andando aqui, ó, o momento fletor em S vai ser esse daqui. Se o veículo tiver aqui, ó, a linha de influência vai ser o momento fletor em S vai ser esse aqui do gráfico. É isso que nós vamos traçar. Tá? Um pouco abstrato, né? Ó, uma vez conhecida a linha de influência, você vai conhecer a linha de influência de um determinado esforço. Por exemplo, momento fletor naquele caso. Para uma seção específica, percebe-se facilmente que a posição mais desfavorável da carga unitária é aquela que apresenta a maior ordenada na linha de influência. Aqui ele fala carga unitária, porque fazemos a linha de influência por carga unitária. Só que daí você pega aquela ordenada, se for um caminhão de 15 toneladas, você multiplica por 15. E aí você tem um esforço máximo. Tá?
Assim podemos definir os valores extremos, né? Maior positivo e maior negativo dos esforços provocados pela carga unitária, né? Carga móvel unitária, que são as ordenadas da linha de influência com os maiores valores positivos e negativos, né? As ordenadas são aqui, ó, né? São esses valores aqui. Você vê que aqui né, se a carga estiver aqui, o momento que vai ocorrer aqui está mais afastado, é menor, né? Ou as linhas de influência podem ser tratadas. Desculpa, pessoal, deixa eu tomar. Podem ser traçadas para diversos tipos de estrutura. Vigas, pórticos, treliças, sejam elas isostáticas ou hiperestáticas. Então, dá para fazer linha de influência para todo tipo de estrutura. Como uma das principais aplicações das linhas de influência é o dimensionamento de vigas de pontes, né? Estudaremos como é feito para esse tipo de estrutura, começando pelas vigas isostáticas, passando posteriormente para as vigas hiperestáticas. Por convenção, desenharemos valores positivos da linha de influência no lado de baixo, né? E os valores negativos do lado de cima. Vamos ver o que é isso aí, né? Então, o primeiro item, nós vamos fazer, ó, determinação das reações de apoio para vigas, ó, através da linha de influência. Como é que altera, né, as reações de apoio em função da linha de influência? Para determinar as reações de apoio, ó, reação de apoio. Submetida a uma carga móvel, devemos, primeiramente, traçar as linhas de influência dessas reações de apoio. Você tem a carga móvel, você quer definir, calcular as reações de apoio, então vamos traçar a linha de influência, né? Tem que traçar, né? Senão vai ficar maluco, né? Para tanto, iremos aplicar uma carga unitária numa posição variável x e determinar os valores das reações de apoio em função dessa posição x, utilizando as equações de equilíbrio estático. Então, agora, vocês lembram quais são as equações de equilíbrio estático, né? Somatória das forças na direção x igual a zero, somatória das forças, né? Somatória das forças na direção y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Isso é o que a gente usa na estrutura isostática. Dando uma revisão aí, né? Alguns talvez precisem. Vocês estão fazendo resmate, né, de manhã, não é? Com o Ângelo, é isso? Em Lute. Agora sim. Está fazendo, né? Aham. Ah, então vocês viram isso aqui já. Certo? Certo, Lute? Uma parte sim, já. Assim. Então vamos lá, ó. Então aqui, essa é a nossa condição, pessoal. Vamos entender aqui que dá para entender, tá? Vocês são crânios. Vamos lá. Então essa é a viga isostática, ó, pessoal. Né? Aqui é L, né? Comprimento L. Então, tem desse lado EA. Aqui é um cálculo analítico, tá? Porque tem um cálculo geométrico, que é mais tranquilo, né? Ó, então, ele colocou a origem aqui em A. E essa carga, ela varia aqui, ó.
em função do x. Ó. Então, colocando em A, ele fez a somatória dos momentos em B. Pô, tem que ser zero. Na viga isostática, né, a somatória dos momentos é igual a zero. Então, a somatória dos momentos em B igual a zero, né? E daí ele traçou o seguinte. Ó, ele fez, ó, AY, né? Vezes L, né? Ó, aqui tem a reação AY, ó. O X é, ó, para a viga isostática, com balanços da figura submetidos a esse carregamento unitário aqui, ó, temos as reações de apoio a seguir, notando que a reação de apoio horizontal no apoio A será sempre nula, porque não tem carregamento aqui na horizontal, ó. Só tem esse carregamento vertical. Então, a horizontal é zero, né? Vou poluir muito aqui, já está poluindo. Né? Uma vez que não existe carga horizontal. Então, vamos lá. Então, ele fez aqui, ó. Então, tem aqui, ó, essa reação aqui, ó, que ele chamou de AY, né? Então, aqui, ó, o X é aqui e o Y é aqui. Daí ele adotou também que no sentido o sentido positivo do momento é o anti-horário. Isso aí tanto faz, tá? Então ele adotou essa daqui. Então qual é o momento que causa em B, pessoal? Ó, A vezes A. O momento é A, ó, tem de girar assim, ó. Então vai ser AY vezes o braço, que é o L aqui, ó. Que é aqui, ó, AY vezes L. E é negativo porque está no sentido horário. E ele adotou o negativo. Né? Então, ele adotou o positivo no anti-horário. Então, é esse fator aqui. Ó, devido a esse carregamento aqui. Aqui é o AY. Mais, né, essa carga aqui agora, ó, que causa um momento aqui em B. Né? Daí ele está no sentido, olha, horário, né? Anti-horário, então é positivo. Então está aqui. Ó. O 1 é esse aqui. Qual que é essa? Se aqui é L e aqui é X, então essa distância vai ser L menos X. Então, aqui é a força, aqui é o braço. Então, a carga é 1 vezes L menos X, que é o braço. Momento é força vezes a distância, né? Momento é força vezes distância. Né? Então, aqui é o outro trecho. É o outro carregamento. Esse é o da reação de apoio, e esse é da carga unitária, né? Carregamento unitário 1. E deu igual a zero. Daí ele tira essa equação dizendo que a reação AY em função da posição X do carro, do veículo, dessa carga unitária 1, vai ser essa daqui. Né? Vai ser essa. Isso é uma função. Né? Tem essa variável e essa variável. O L é fixo, né? O L aqui é fixo. O L é fixo. Né? O vamos está lá. O rio que você vai cruzar é o mesmo. Né? E daí, para achar a outra reação de apoio em B, o RB, o AB, ele chamou de AB, né? Na apostila B eu falo, tem que chamar o que está lá, né? Senão vocês vão pirar. Aqui é o BY. Então, o que ele fez? A somatória das forças em Y é igual a zero. Quem tem Y? Ó, a Y está aqui. Forças em Y. BY, que é a reação, e a menos 1 aqui, ó, que está para baixo, né?
é menos 1. Está contrário ao y nosso aqui. Igual a 0, né? Senão não pode ter resultante aí. Então, ele colocou no lugar do AY, ele pôs esse valor que nós já encontramos aqui, ó. Ele pôs aqui. E somou com o B menos 1. Passa tudo para lá, né? Ó, passou tudo para lá do lado da igualdade. Ele chega que o BY, ó, BY é x sobre L, tá? BY é x sobre L. E daí ele faz o quê, pessoal? Ó, aí ele traça, né, a linha de influência. Ele traça a linha de influência do x, né? Então, essa daqui é a linha de influência do AY. Qual é a equação do AY, pessoal? AY é igual a quê? L menos x sobre L. Né? Deixa eu dar uma limpada aqui, ó, para explicar isso aqui. Né? Aqui. Vamos lá. Agora vamos traçar. Né? Vamos traçar essa linha aqui agora, ó, que é essa reta aqui. Isso é uma reta, pessoal. É uma equação, é uma reta. Ó. Aqui é variável, é como se fosse a y, né, em função, né, desculpa, ax em função de um x, de um f de x. Né? Vamos supor, então, com a origem aqui, ó. Né? Ele adotou isso, mas não tem problema, vamos adotar também. Então, vamos lá. Se eu tiver aqui em cima, pessoal, o x vai valer quanto? Ó, minha origem é aqui. Eu estou na origem. O x vale quanto? X igual a 0. Para x igual a 0, ó, vai ficar L menos 0 dividido por L. L menos 0 é L, L por L é 1. A L, para x igual a 0, ó, a y vale 1. Foi o que ele marcou aqui, ó. Certo? Certo, engenheiro? Certo? E para, ó, vamos colocar agora aqui, ó, pessoal. Quanto vale o x aqui, ó, essa distância? A origem do x é aqui, ó. Essa distância é L. Então, para aqui, ó, x igual a L. Então, qual vai ser o AY para x igual a L? Então, você vem aqui no lugar do x, põe L. L menos L dividido por L. L menos L é 0, sobre L é 0. Então, ele vem aqui e traçou aqui, ó. Marcou esse ponto aqui. Tá? Então, vamos apagar ali para eu fazer, continuar. Ixi, não devia ter apagado ali, mas eu escrevo de novo. Caneta. Então, a y é igual a isso aqui, ó. Certo? A reação de apoio. Vamos fazer aqui, ó, para... A origem não está aqui? Então, vamos fazer para cá, para essa. Quanto vai ser a reação de apoio se a carga unitária estiver aqui? Ó. Então, aqui é a origem, 0. Para cá vai ser, se aqui é A, então x vai ser igual a menos A. Vamos substituir aí. Então, vai ficar L menos A dividido por L. Então, menos com menos dá mais, L mais A dividido por L. Então, ele veio aqui e marcou L mais A dividido por L. E achou esse ponto aqui. E agora vamos fazer aqui, ó, para
X igual a isso daqui. Se a carga estiver aqui, ó. Se o carregamento unitário estiver aqui, ó. Então, aqui vai ser quanto o X, pessoal? Vai ser L mais B. E vamos substituir ali. Ou a Y vai ser igual a L menos L mais B dividido por L. Então, aqui sai, né? Está negativo, como multiplicasse aqui tudo por menos 1, né? Então, vai ser L menos B dividido por L. Aqui, L menos L é zero, fica menos B sobre L. A menos B sobre L é negativo, então você vai por aqui. E daí você vai, né? Se achou esses pontos aqui, você vai traçar essa reta aqui, ó. Essa é a linha de influência para a reação de apoio A em função desse carregamento unitário se deslocando nessa ponte com relação para a reação, né? Para a reação RA. AY, quer dizer, ele chamou de AY. Deixa eu apagar aqui para mostrar uma coisa agora para vocês. O que ele quer dizer com isso daí, pessoal? Ele quer dizer o seguinte, ó. Se, por exemplo, se a carga móvel, né, se o veículo com carga unitária, se eu tivesse um veículo com uma carga unitária aqui, ó, qual seria essa reação de apoio aqui? Seria essa ordenada aqui. Entenderam? É um pouquinho abstrato, não é? Mas na hora que pega o jeito, leva. Vai com tranquilo. Certo? Então, se o meu veículo com carga unitária, ele estiver nessa posição aqui, nós fizemos tudo em função dessa reação. A reação de apoio aqui vai ser essa aqui. Né? Se o veículo tiver aqui, ó, pessoal, se o meu veículo de carga unitária tiver aqui, qual vai ser essa reação de apoio aqui? Vai ser essa aqui, ó. Essa ordenada aqui. Se o meu veículo de carga unitária tiver aqui, ó, qual vai ser a minha reação de apoio? Essa ordenada aqui, que é 1. Porque se a carga está no apoio, todo o carregamento vai para o apoio, nem passa para a viga. Né? E assim por diante. Ó. Nesse caso aqui, vamos supor que esteja bem em cima o carregamento, o veículo móvel de carga unitária estiver aqui, ó, bem no apoio, qual vai ser a minha reação de apoio? Ó? Zero, porque aqui, ó, qual é a coordenada? É zero. Por que é zero? Porque todo esse veículo de carga unitária vai estar descarregando nesse apoio aqui. Ó. Então, lá a reação daquele apoio é zero. Né? E assim por diante. Ó. Se ele tiver aqui, o que vai estar acontecendo? Ó, se o meu veículo unitário tiver aqui, a reação de apoio vai ser essa medida aqui, mas negativa, porque na hora que você pega essa viga e aperta aqui, qual é a tendência disso fazer assim, ó? Então, isso vai tender a subir, ela vai puxar. Então, a reação de apoio aqui vai ser para baixo.
Eu estou demorando aí para vocês pegarem o jeitão, né? Que cada linha de influência é para uma respectiva seção, né? Para um respectivo ponto. Essa linha de influência, nesse caso, é para essa reação de apoio aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, e daí, pessoal, nós vamos ver aí em seguida, mas já vou falar que não precisa toda hora fazer essa conta, né? Por quê? Porque daí você vai fazer o seguinte, ó. Existe um método que nós já vamos ver, né? Que é assim: o carregamento é unitário, você quer saber a reação de apoio aqui. A carga é 1, então você põe aqui 1. E você já sabe que aqui nesse caso, se a carga tiver aqui, aqui é 0. Então você vai lá e já traça essa reta aqui, ó. E já está feito a linha de influência. E daí aí você vai determinar aqui, pessoal, por triângulos, semelhança de triângulos, ó. Por semelhança de triângulos, ó. Você vai ver, por exemplo, esse triângulo aqui, né? Vamos fazer a semelhança de triângulo já? Só para analisar. Aqui é L, aqui é 1. Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Prefeitura queria falar comigo. Dinheiro não deve ser, né? Pagar que vai me pagar não deve ser, né? Deixa eu falar aqui, pessoal. Luti, pegou aí? Alonso? Sim, professor. Tá tranquilo, né? Eu sei que o primeiro contato assim, mas estamos aqui para, né? Ninguém nasceu sabendo nada, né? Então precisamos ir azeitando as coisas. Aí a nossa cabeça tem que começar aceitando, né, as coisas, né? Então, se tiver pergunta, fala. Eu prefiro, né? Porque daí o procedimento é fácil, mas o procedimento qualquer técnico faz, né? Agora, engenheiro, ele precisa entender um pouquinho mais. Ó, então, vamos supor que nós fizemos já o método gráfico, né? Aqui, aonde você quer saber, você põe 1. Aqui, se a carga tiver aqui, então a reação é 0 lá. E daí você faz essa inclinação aqui, ó. E como é que vou determinar, por exemplo, aqui, ó? Por equivalência de triângulo, ó. Então, vamos supor aqui que eu não saiba aqui, que aqui seja, vou chamar aqui vamos pôr uma letra C. Esse lado vai ser Q. Q. Aqui eu sei que é 1, ó, né? Então, eu sei que o todo aqui é L, aqui é A, né? Então, esse todo aqui é L mais A. Então, esse lado do retângulo, né? 1 está para Q, enquanto, né? Pegando o triângulo, ó, esse é o menor, né? E aqui é o maior. Estou vendo, deixa eu desenhar o maior aqui. Deixa eu desenhar o triângulo maior aqui. Esse é o maior, ó.
Esse é o triângulo maior. E aqui esse achurado é o menor. Certo? Então vamos fazer aqui. Isso de relação vai ter que saber. Daí eu posso, no momento, ensinar. Ó, então vamos fazer a relação. Ó, esse lado está para esse, que é unitário, né? Ó. Então, Q está para 1, assim como ao lado, aqui é o maior, como o lado maior, que é L mais A, está para L. Então, ó, você já acha de cara, ó. A 1, então já sobrou. Q é igual a L mais A sobre L. Acabou. Que é esse aqui já. Semelhança de triângulos, né? Semelhança de triângulos. E aqui faz a mesma coisa, ó. Esses triângulos são semelhantes, ó. Aqui você tem um ângulo reto, ó. Aqui tem um ângulo reto. E aqui são opostos, né? Ângulos opostos pelo vértice. Então, já são triângulos semelhantes. Daí você faz aqui, ó. Esse está para esse, né? Chamado aqui de Z. Então, Z está para 1, assim como, né? Z está para 1, assim como B está para L. Aí, já sai direto, ó. Z igual a B sobre L. Só que como está para cima no teu desenho, ele é negativo. Né? Você desenhou primeiro, passou para cima, é negativo. E agora tem aqui a reação em B, ó. A linha de influência da reação em B. Né? Quer dizer, você vai colocar aqui, ó, o carregamento aqui, ó. Unitário, então aqui é 1. Enquanto que, se o carregamento tiver aqui, a reação de apoio A é 0. Porque essa linha de influência se refere ao apoio B, ó. Então, se o carregamento, se o veículo nosso unitário tiver aqui, a reação de apoio aqui em B vai ser esse valor aqui. Tá? Entendeu o que é a linha de influência? Esse método que você falou, então sempre quando for a procura, ele vai ser sempre 0 no ponto? Como é que é? Quando você quer procurar o apoio, por exemplo, nesse método que você falou dos triângulos, seria o 0. Se eu tiver aqui, ó, se eu quero saber essa reação de apoio, ó, se eu quiser saber esta reação de apoio, então eu só estou querendo enxergar essa linha de influência. Esse gráfico aqui é para esta reação de apoio. Então, se o meu carregamento, meu veículo unitário móvel, se ele estiver aqui, bem em cima do outro apoio, a reação em B vai ser sempre 0. Então, se ele aqui é como se ele estivesse caminhando. Né? Ó, você lembra, se ele estiver aqui, ó, é negativo porque esse lado abaixa, faz assim, depois ele deforma assim. Ó, né? Então, isso aqui, a tendência disso é subir, né? Como não sobe porque tem um apoio, é porque ele está aplicando uma força para baixo. E força para baixo é negativo. Então, por isso que aqui dá negativo. Tá? Então, sempre, né? Sempre que você estiver fazendo a reação de apoio para a nossa estrutura isostática aqui, né?
Você quer saber esse apoio aqui, o outro, a linha de influência vai ser sempre zero. E aqui, como é um carregamento de um veículo unitário, aqui vai ser sempre 1. Então, você põe aqui 1, você quer saber esse. Então, o carregamento está assim, você faz um sentido oposto da reação, né? Desce 1. Tá? Para baixo é positivo e para cima é negativo. E aqui vai ser sempre 0, tá? Porque ele se refere a esse apoio aqui. Nós estamos mexendo nesse apoio aqui. Essa aqui a pegada é essa, é entender que é um gráfico que quem está se movendo aqui é o nosso veículo móvel unitário. E esse deslocamento dele é com relação a essa reação de apoio. Ok? Ok, entendi. Laerte. Bom dia, Laerte. Bom dia, professor. Suave? Né? Eu acho melhor fazer uma atividade, né? Não é, pessoal? Para dar uma treinada. Hein? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a linha de influência, ó. Estão vendo aí? Então, vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Vou fazer uma coisa, desenhar. Quer ver se- E daí eu vou ter as seguintes medidas aqui, ó. Ah, ia ter feito normal, né? Fazer de uma forma. Então, nós temos aqui, ó, pessoal. Vamos colocar aqui que nós temos aqui 6 metros. Opa, porque está clarinho. Ó, 6 metros. Não, é lápis.
Ó, 6 metros aqui, 3 metros aqui e 2 metros aqui. Aqui é a reação, ó, aqui é A, aqui é B. Então, eu quero que você trace a linha de influência, traçar a linha de influência de, né, AY. O nosso AY é assim, né? Lembrando que aqui, ó, é o X e aqui é o Y, né? A linha de influência é para uma carga móvel unitária, né? Um veículo móvel unitário. Então, eu só quero que você trace a linha de influência da reação Y, né? É a reação Y. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou sair, vou dar 10 minutos para vocês sozinhos avaliarem isso daí. Eu vou sair, eu não vou ouvir o que vocês vão estar conversando. Vocês ficam conversando à vontade. Ok? Entenderam o que eu vou fazer? Vocês vão discutir aí como é que resolve isso. Ok? Eu quero aqui, ó, nessa coisa aqui, ó. A linha de influência nesse apoio A. Entenderam, pessoal? Everton? Ó, 10 minutos, eu vou sair, estou aqui. Não, eu não vou ouvir nada, né? Eu vou... Ó, Professor, eu entendi, mas eu não consigo responder isso daí, não. é. Aqui, ó, por exemplo, né? Isso daí é a linha de influência, é a carga móvel, vai estar se movendo aqui, ó. Eu quero saber o gráfico de linha de influência para quanto vai valer essa reação de apoio em cada posição da carga em cima da ponte. Isso é uma ponte, um esquema estrutural de uma ponte. É um novo método, esse que eu estou fazendo. Eu vou dar 10 minutos para vocês, né, conversarem entre vocês aí. Converse entre vocês, ou converse pelo WhatsApp entre vocês, ou aqui na sala mesmo. 10 minutos. Né? Fala aí, pô, será que eu desço aqui em A, quando tiver aqui, aqui vai ser 1, você lembra como é? Desenha aí no seu caderno. Ok? 10 minutos, ou até menos.
Fala pessoal, bom dia. Tem alguém ouvindo aí? Ou foram todos dormir? Fala aí, Dionísio. E aí, beleza? Alguém entendeu aí? Meu, eu não tô conseguindo, não. É, então, o raciocínio meu aqui também tá muito devagar, cara, porque eu peguei ele explicando, mas não entendi praticamente nada. Eu também não tô conseguindo, não. Não mesmo. Até tô revendo minhas anotações aqui, que eu fiz, mas não tá valendo muita coisa, não. Acho que a galera foi tomar café. É hora do intervalo. Foi pro intervalo. Tô calculando aqui, Johnny. Estou tentando aqui. A hora que eu tiver uma luz aqui, eu te falo. Então, tem Beleza, que Alonso? descer uma linha de fluência aí no ponto 1 aí que ele está procurando, que ele estava falando. Ele quer no Y, né? Ponto Y, não é isso? No ponto Aí, Y. é. Olá. Alonso, Lute, Thalita, Laerte, conseguiram alguma coisa? Ainda não, professor. Estou calculando. Tá. Fica à vontade. Isso que eu estou fazendo é uma das coisas mais modernas do ensino, tá?
Alguém chegou a alguma conclusão? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Nossa, é isso. Então, professor, eu calculei aqui no ponto A, eu fiz no F2 aqui, eu consegui o Então, mas gráfico. você tem que fazer por linha de influência. Sim, por linha de influência, pelo Você F2. usou o F2 com a linha de influência. Sim. Legal. Você não consegue compartilhar a tela com a gente, né? Consegue? Eu posso te mandar pelo Não. WhatsApp. Não, compartilhar com a sala. Você consegue? Eu acho que não, né? Não, é só você, a gente é participante. Convidado, né? Vocês são convidados. Teria que ter o e-mail da Anhanguera, né? Fala. Pelo F2 deu quanto? Vamos desenhar aqui. Eu vou fazer dos dois jeitos. Vou fazer pelo F2, ele vai me passar o resultado do F2, daí nós vamos fazer aqui. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu... retomando todos aí, tá ok? Alguém que fez, pessoal? Dionísio, Ingrid, Lute, Marcelo, Laerte, Thalita, o Everton. O pessoal tem que forçar. A gente precisa se soltar. Né? Isso que eu falei isso chama métodos ativos, o que eu fiz com vocês. É o método ativo, em que a gente começa a se soltar. Né? Porque você vai virar engenheiro, pessoal, você vai ter que comandar uma reunião com 5, 10 pessoas. Engenheiro é o que manda. Na obra é o engenheiro que manda. Como é que você... A gente precisa começar a se soltar, entendeu? Então, não se preocupe, uma hora dá tudo certo. Eu não faço as coisas nunca sem pensar num crescimento de vocês, essa é a verdade. Vamos lá. Vamos, então, desenhar aqui. Quanto que deu? Vou desenhar o gráfico aqui. Que o... Então, tá estranho isso aqui. Vamos fazer aqui com escuro aqui mais. Então, vou desenhar um gráfico aqui, né, pessoal? Rapidamente, né? Opa, deixa eu fazer mais para baixo isso daí. Quanto deu, o Alonso, aqui em A? Espera aí, professor, deixa eu ver aqui. Então, o meu deu 0,994. Aqui Não sei em se A? é isso. Quanto deu? 0, Tem dois valores em A, tem o maior e o menor. Tem um 0,0051 e o 0,994. tá. Esse deve estar uma aproximação, porque em A, pessoal, vocês lembram? Se aqui nós estamos fazendo a linha de influência para a reação, deixa eu voltar aqui, para a reação AY. Né? É a linha de influência, né? AY, para a reação AY. Então, se o carregamento móvel, se o nosso veículo móvel unitário tiver em A, né? Se ele tiver em A, então aqui tem que ser 1. Certo? Lembra que nós falamos isso? E em B tem que ser 0. Quanto que deu em B? Eu vou tentar depois fazer pelo F2,
mas teria que estar aqui ser zero. E daí nós iríamos, né? Iríamos lá e traçaríamos esse gráfico aqui, ó. Né, ó. Passando ali zero, ó, hein, pessoal, né? Ó, passando ali no 1 e no 0. Foi o que nós falamos, né? Então, esse seria o gráfico. Já está feito. Ó. E aqui eu vou prolongar, porque ali vai mais um pouquinho para baixo. Né? Para completar aqui, engenheiro. Tá dando uns pau. Tá meio esquisito esse meu OneNote hoje. As cores. Né? O meu não tinha dado 1 porque eu não cliquei exatamente em cima do ponto. Agora que eu cliquei exatamente em cima do ponto A, ele deu 1. Aham. Tá, não, dar 1, tem que dar 1. Então, não devia estar numa precisão, né? Então, deixa eu apagar aqui, pessoal. Também, né? Mas então você usou ali no Snap ali um valor, outra, né? Então aqui, pessoal, né? Você lembra, ó, a reação aqui, se o nosso veículo móvel, ó, aqui na verdade nós estamos achando a reação de apoio para várias posições no veículo de peso unitário que está andando em cima da nossa ponte. Né? Ó, se ele tiver aqui, ó, a nossa reação de apoio em A vai ser esse valorzinho aqui. Se ele tiver aqui, a nossa reação de apoio em A vai ser esse daqui. Isso que é a linha de influência para a reação de apoio. Só que aqui nós precisamos achar essas medidas, né? Nós precisamos achar aqui e aqui. E aí nós vamos fazer pela semelhança de triângulo, né? Qual que é o triângulo, pessoal, que nós vamos pegar para achar esse lado? Ó? Nós vamos pegar esse triângulo maior, ó. Esse triângulo maior. Ai, tá muito grosso. Nós vamos pegar esse triângulo maior aqui, ó. Com esse menor aqui. Ó, com esse menorzinho aqui, ó. Então, são dois triângulos aqui, um dentro do outro, que são semelhantes, né? Que é a semelhança de triângulos. Então, eu vou chamar aqui de Q, ó. Vou chamar aqui de Q. Então, aqui, ó, Q. Deixa eu fazer embaixo lá, dinheiro. Descer um pouquinho. Ó. Então, aqui é Q. Para achar esse Q, é esse triângulo maior em amarelo com esse achurado aqui. Então, Q, pega os lados paralelos, ó. Q está... Qual é o lado paralelo aqui? É 1. Está para 1. Assim como o comprimento do maior, porque o Q é o comprimento do maior, ó. O comprimento do maior, que é 3 mais 6, 9, né? 3 mais 6, né? Assim como 3 mais 6 está para esse comprimento do menor, que vale quanto? 6. Né? Então, que o 1 já some, vai ser igual a 3 mais 6, 9 sextos. Quem tem calculadora aí, Laerte, quanto dá isso daí? Isso daí dá 1,5. 1,5? Falou, Isso. Everton.
Então dá 1,5. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 9. Perfeito. Então aqui, ó, pessoal, é 1,5. E agora vamos achar desse lado aqui, que eu vou chamar de V. Daí eu vou usar qual triângulo? Ó? Esse achurado, que eu posto pelo vértice, e esse outro aqui que eu vou achurar de vermelho. Né? Então, eu vou pegar os lados paralelos. Ó. O V é esse lado, ó. Está para esse outro lado, ó, paralelo, ó. Paralelo. Está para um. Assim como esse lado aqui, o outro paralelo é esse. Assim como 2 está para 6. 2/6. Então, resolvendo isso, V é igual a 2 dividido por 6, que é igual a 1/3, que é 0,33, é isso, engenheiro Everton, né? Isso mesmo. Tá. Então, V é igual a 0,33. Aí você já fez a tua linha de influência. Ou Professor, seja, mas aqui no F2 aqui, o Q deu só meio. Aí soma com 1, será? preciso ver o F2 aí. Né? O F2 Não deu dá meio. meio, tem que dar maior, ó, porque aqui, ó, é maior, ó. Ó. Então, mas aí Então, no F2 ele traçou um gráfico diferente. tá, mas ele é assim, tá? Uhum. Tá? Daí eu vou ver o F2 para a gente aí, né? Certo? Daí eu vou dar uma olhadinha. Se desse para você compartilhar a tela, né? Seria ideal. A gente já debateria isso daí. Então, eu te mandei a tela aí pelo WhatsApp. Se eu Eu vou ver conseguir aqui. compartilhar aí pelo seu. Tá. Deve estar com algum problema aqui na hora de lançamento, né? Eu vou dar uma conferida, depois eu abro o F2 lá, tá? Mas esse seria a solução, né? Dá uma olhadinha, né, nisso daí para vocês depois, aí do F2, certo? Mas a solução é essa daqui, que eu pus aqui no quadro, tá? Até porque se a gente colocar uma carga aqui, a reação aqui seria 1,5, né? Certo? Ele está dizendo aqui, se você tiver uma carga, se você tiver uma carga móvel aqui, ele está dizendo que essa reação de apoio seria meio, né? O que não é verdade, seria 1,5, né? Seria 1,5. Pode até fazer depois um F2, calcular a reação de apoio para uma carga unitária aqui, né? Para uma carga unitária aqui. Tá? Depois a gente acerta isso daí do
Vamos lá agora, pessoal. Não sei, para a reação de apoio, essa é a linha de influência. O Dionísio, o Marcelo, conseguiu pegar essa abstração? Porque é uma abstração, né? Você, né, para cada carga móvel que está agindo aqui, você, através desse gráfico, você obtém essa reação de apoio. Tá vendo? Então, essa linha de influência é para esta reação de apoio. Se a carga estiver aqui... Oi? Isso que eu ia perguntar. Se mudar o apoio, a reação realmente vai mudar, né? Ah, se mudar como o apoio, Marcelo? Por exemplo, se aqui for fixo e ao contrário, e o outro for móvel. Não muda porque não tem carregamento horizontal. Só tem um veículo andando com carregamento vertical. Tá? Certo. Certo? Então, vamos fazer, então, para RB aqui. Agora, vamos fazer essa aqui, né? A linha de influência para RB. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou selecionar isso aqui, ó. Jogar aqui para o lado. Agora vamos fazer aqui, ó, para o RB. Vamos lá. Opa. Então, nós vamos ter aqui, ó, traçando só as linhas verticais para bater com a de cima, né? Agora eu vou traçar a linha horizontal do gráfico, onde vai dizer para baixo é positivo, para cima é negativo. E agora é o RB, né? Agora é o RB. A linha de influência, não vou, é que a gente sempre chamou de R, agora mudou, né? A linha de influência do B, apoio BY, né? O Y é porque o nosso para cima, né? As reações estão na vertical, né? Então, o que a gente faz, pessoal? Ó, o carregamento não está aqui, ó, né? A gente vai lá, marca um carregamento unitário aqui. Aqui é 1. E nós sabemos, se o carro nosso de massa unitário tiver aqui, a reação de B é 0. E daí a gente traça uma linha pelas duas, que já é a linha de influência, pessoal, para essa reação de apoio. Aí. Ver se eu consigo girar aqui. Para deixar passando exatamente nos pontos aí. Aí, ó. Essa já é a linha de influência, né? Essa já é a nossa linha de influência. Aí, pelo o veículo se movendo em cima da ponte, essa é a reação de apoio
para cada posição. A reação de apoio em B, né? É a linha de influência para a reação de apoio em B. E aí agora, né, como é o nosso, eu estou fazendo já o método gráfico, a gente tem que achar, nós temos que identificar aqui, ó, esses valores aqui. Aqui que eu vou chamar de Q, e aqui que eu vou chamar de V. Porque eu quero, né? Podia chamar de qualquer coisa. Então, nós vamos fazer novamente por semelhança de triângulo, né? Por exemplo, para achar, determinar o Q, nós vamos usar esses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, com esse triângulo aqui, ó, que tem um ângulo reto e outro oposto pelo vértice. Então, os triângulos são semelhantes. Daí vou fazer a conta, né? Ó, esse lado está para esse, né? Então, Q, os lados paralelos, Q está para 1. Como eu comecei o Q é o menor, então tem que pegar agora o menor em cima. Assim como 3 está para 6. Então, o Q deu 3/6, né? 3 dividido por 6 dá meio, é isso? Certo, né? O engenheiro sempre é desconfiado, cara. É até óbvio, né? Então, aqui, como está para cima, é menos meio. E aqui o V, como é que acha o V? É a semelhança a esse triângulo aqui com o outro triângulo lá. O triângulo maior. Pessoal, por isso que estuda geometria no ensino médio, no reforço de universitário, porque usa, cara. Né? Então, vamos lá. Então, V, o maior, está para 1, assim como o maior, que é 6 mais 2, está para o menor aqui, que é 6. Então, a gente tira aqui V é igual 6 mais 2, 8, dividido por 6, dá 4 dividido por 3, né? Que deu quanto, Everton, isso aqui? Deu 1,33. 33. Então, esse V aqui é igual a 1,33. E o que isso significa, engenheiro? Que a reação em B, se o teu veículo unitário tiver aqui, ó, essa é o valor dessa reação de apoio. Desse reação de apoio é essa ordenada aqui. Então, vamos fazer uma conta aqui, ó. Quer dizer, vamos supor que eu tenho aqui um veículo unitário aqui, ó. Então, a reação de apoio em B vai ser 1,33, certo? E se esse caminhão tiver 15.000 toneladas, vamos falar em toneladas, quanto vai ser a reação de apoio? 15 vezes 1,33. A reação de apoio, né? Aqui é o peso do veículo, você multiplica pelaquela carga unitária, você não precisa calcular a reação de apoio. Se ele pega a linha de influência e já determina. Então, vai lá dar 19,33
95 toneladas forças aquela reação de apoio. Por isso que faz o... Né? É porque é unitário, porque daí você pega conforme a carga máxima admitido naquela ponte. Por isso que tem limite para aquela ponte, é tantas toneladas. Por que isso, pessoal? Porque ele fez o cálculo em cima disso aqui. Esse é o carregamento, entendeu? Que vai sofrer a ponte. Então você tem que achar as condições mais desfavoráveis. Certo? Por isso que é unitário, porque daí você multiplica pela maior capacidade de veículo que pode passar lá. Então, agora, para vocês, vamos fazer um outro e vocês vão me entregar. Opa! O pneu da viga aqui. Apenas para a gente praticar aí. Então, nós temos aí essa condição aqui, ó. Ah, cara. Eu tenho vão central com 8 metros, tá? Eu tenho nessa extremidade 3 metros de balanço desse lado, e desse outro balanço eu tenho 2 metros. Eu quero que vocês tracem a linha, né, aqui A e B, a linha de influência das reações de apoio. Ok? Para a próxima aula. Tá, pessoal? Atividade, né? Hoje é dia 12, né? 19. Bateram aí foto? Professor, tem como voltar no exercício lá anterior? Tem. No qual? Na RA ou RB? Fala, Dionísio. Isso mesmo, professor. No RA. Ah, no RA aqui? Tá. Esse do lado aqui, então. Então, Q está para 1. 6, né? 6 mais... Aqui é 3, ó. E aqui é 6. Então, 3 mais 6, né, que é o lado maior, está para o lado menor. Então, Q dá... Esse lado aqui do triângulo dá 1,5, né? 9 dividido por 6, 1,5. Entendeu? E aqui, ó, esse lado aqui, ó. O V. O V está esse lado aqui, ó. Paralelo a esse. Triângulo semelhante.
Aqui são dois triângulos semelhantes, né? Um lado oposto pelo verso e outro retângulo, então o outro vai ser igual também. Então os dois triângulos são semelhantes. Semelhança de triângulos, retângulos. Ó, então aqui, ó, V, o lado menor aqui, ó, do triângulo menor aqui, está para 1, que é o lado oposto paralelo, ó. Assim como esse lado menor aqui, que é 2, está para o outro lado aqui, que é esse aqui, 6. Então, daí aqui é 1 some, né? Fica 1 dividido por 2/6. 2/6 dá 1/3, que dá 0,33 aqui. Certo, Dionísio? Tá, beleza, professor. Tá Deu bom? para clarear um pouco aqui. Entendeu? Tá. Então, a linha de influência para calcular a reação de apoio, ela é para cada apoio. Quando a gente desenha a viga inteira, é porque para mostrar que aqui o veículo móvel unitário nosso está caminhando sobre ela. E aonde ele está parado, essa ordenada se refere ao apoio respectivo, né? Então, essa ordenada... Então, o veículo andando entre o ponto A e o ponto B, a reação vai ser essa daí. Não é isso, professor? Por exemplo, essa linha de influência é para o apoio B. Essa linha de influência é apenas para o apoio B, né? Então, ela só vale para calcular a reação de apoio do apoio B. Então, se o veículo tiver aqui, ó, a reação de apoio em B, essa é essa ordenada aqui. Certo? Ok. Se o veículo tiver aqui, ó, então ó, você vê que a reação de apoio não está mais para cima, como normalmente, né? Aqui está negativo, então a reação de apoio está segurando a ponte, está travando a longarina da ponte, né? Porque se o caminhão está aqui, ó, né? Aqui está a ponte, ó. Se o veículo está aqui, ó, vou desenhar. Se o veículo está aqui, ó, aqui é um balanço, isso tende a descer. E como que ela vai se deformar, ó, a ponte, ó? Como aqui desce, porque está travado no apoio. Sim, Por quê? entendeu. Porque esse apoio está segurando para baixo. Por isso que aqui é negativo. Se o veículo tiver aqui, ó, a reação de apoio em B é para baixo e negativa, né? Certo? E daí um outro caminhão vai entrar, por isso que anda em dupla quando atravessa a ponte. Se um outro caminhão entrar aqui, ó, ele vai tender a reduzir essa deformação. Vai tender o quê? Vai diminuir, ó, essa deformação e um vai segurar o outro numa ponte com problema. Entendeu? Tá. O balanço em A ficaria menos 0,5. E o balanço Exatamente. em B ficaria menos Não é o 0,33. balanço. Não. Aí, o Dionísio, aqui A essa linha de deformação, né? influência não é deslocamento. Essa linha de influência é para calcular a reação de apoio aqui na ponte. É a linha de influência para reação de apoio, né? Se o caminhão tiver aqui na ponta, ó, a reação de apoio vai ser menos meio, então ela está para baixo, né? Ela está para baixo, é menos, ó, para baixo, vezes o peso do veículo. Perfeito. É para cá o veículo, é para calcular a reação do apoio do veículo, tá? É linha de influência
por enquanto, para a reação de apoio. Entendi. Tá, entendeu? Então, essa linha de influência que nós vimos hoje é para a reação de apoio, para uma específica reação de apoio em função da posição do nosso veículo móvel. Né? Ok. Tá? Então é isso, pessoal. Tem essa atividade aqui para a gente entregar. Quando o senhor deixou a gente solitário aí, quando o senhor deixou a gente sozinho aí, a gente ficou um pouco, principalmente eu, né, perdido, entendeu? Mas depois dessa explicação aí que o senhor deu aí no exercício, por último, agora abriu bastante aqui a ideia, dá para fazer essa atividade aqui para o senhor aqui para entregar dia 19. Então, não, isso daí foi uma métodos ativos que chama, né? Eu provoco vocês para vocês, a metodologia ativa chama isso. Tá? Falei, então, professor, mas a gente acabou de acordar e depois aí fica eu sou, né? Eu sou, cara. Entendeu? Então, fala, o professor largou a gente sozinho na aula. Eu falo, não, eu usei a metodologia ativa. Daí todo mundo vai, porra, caramba, o cara usou a metodologia ativa na aula. Fala, Roberto. Agora dá para responder, professor. Já estou conseguindo responder aqui sozinho também. Também estava perdido. Beleza, tá vendo? É provocar vocês aí, né? Inclusive para até sair, porque daí começa a dar um sono aí, né? Eu sei, cara. Fui aluno, sou aluno sempre. Sou aluno, sou professor, sou engenheiro, sou tudo. E vocês daqui a pouco vai ser colega meu de profissão. Então eu tenho que tratar meus futuros colegas de profissão bem. Não é? Não é verdade? Adianta. Professor, mas tem uma coisa aqui, ó. Daqui a pouco está todo mundo mesmo colega de profissão. Daqui a pouco a gente tromba, né, de capacete numa obra aí, velho. Eu emitindo a fatura, lógico, né? E vocês me pagando bem ainda. Então, pessoal, por hoje é só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, fechou, professor. Valeu. Fechou? Então, pessoal, tenham todos um bom dia, né? Um final de semana maravilhoso aí. Você também, professor. Valeu. Obrigado. Professor. Vou Você também. encerrar a ligação e continua aqui. Valeu, professor. Bom dia. Valeu, galera. Bom dia, hein, para vocês. Vocês também.